policial militar que vai ficar lá na escola recebendo R$ 6.000, ele vai fazer o papel do quê? Um bedel? Ou ele vai dar aula? O que ele vai fazer exatamente dentro da escola? Segundo o projeto, está mais para o bedel, né? Não está previsto que ele vá ministrar aulas. Está previsto que ele vai ficar circulando ali no espaço, garantindo a paz e a ordem, segundo o que o projeto está colocando. Você acredita nisso, deputado, que um policial aí na reserva querendo impor o modelo cívico-militar não vai querer dar uns toquinhos de como o professor tem que dar aula ou não, de como o diretor tem que aplicar uma sanção ou não a um aluno? Eu acho muito difícil um policial ficar apenas ali zombando como um espírito zombeteiro na escola para dizer que está ali. Eu acho que, mesmo que ele seja o bedel, vai acabar reprimindo, né? Quer dizer, o objetivo é reprimir as crianças, reprimir a juventude. Esse policial militar que vai ficar lá na escola recebendo R$ 6.000, ele vai fazer o papel do quê? Um bedel? Ou ele vai dar aula? O que ele vai fazer exatamente dentro da escola? Quantos aqui hoje querem entregar a vida de verdade para Jesus? Fica de pé no lugar onde você está. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de junho de 2024. São 9h30. A doutrinação de jovens e os salários abusivos de professores de escolas militares não são o maior problema delas. Acaba de vazar que há coisa muito pior. Tampouco é pior que políticos estejam se apropriando das escolas militares para fazer proselitismo em causa própria. Você vê que no Paraná e também aqui em São Paulo, com o Tarcísio de Freitas, o populismo com escolas militares caríssimas não é algo que seja feito para a população, mas sim para esses políticos, porque de forma alguma está comprovado que escola cívico-militar seja algo superior à escola convencional. Na verdade, é melhor para os professores, mas são pouquíssimos professores que ganham salários muito maiores do que ganham os professores das escolas convencionais. Não que professor não deva ganhar bem, mas se fosse esse salário para todos os professores, tudo bem, mas vai ser para uma minoria, uma fração ínfima das escolas desse país, porque as escolas militares são muito caras. Já há movimentação de partidos de esquerda contra a lei que institui as escolas cívico-militares. O partido argumenta que o PSOL, por exemplo, entrou com uma ação no STF e argumenta que a lei sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas agride a Constituição Federal. O pessoal enviou uma ação direta de inconstitucionalidade ao STF em que pede a suspensão da lei que instituiu as escolas cívico-militares, porque confronta a lei federal, e a lei federal tem precedência sobre a lei estadual. A legenda argumenta que a lei sancionada pelo governador de São Paulo agride a Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e os Planos Nacionais e Estaduais de Educação. Tarcísio prometeu a implementação de escolas cívicas militares em São Paulo, após Lula anunciar em julho do ano passado o fim do programa na gestão Bolsonaro. Em 21 de maio, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou a criação dessas escolas, mas o governo federal vetou e o governo federal tem poder para vetar no país essas escolas. Seja como for, não é esse o maior problema. Agora se descobre o seguinte: existe um certo bolsonarista que vende modelo de escola cívico-militar por aí. É o capitão Davi Lima de Souza. Ele é suplente de deputado federal pelo PL e preside entidade que tem 11 milhões em contratos com prefeituras. Nome conhecido entre os defensores das escolas cívico-militares, o capitão Davi Lima Souza é figura frequente nos gabinetes de políticos do país. Nas redes sociais ele tem fotos com deputados estaduais e federais, vídeos com prefeitos de diferentes cidades e aparecem imagens ao lado de Bolsonaro e do Braga Neto.
O trânsito entre políticos não é à toa. O próprio capitão já disputou 2 eleições. Em 2018, quando carregava a patente de tenente do Exército, o militar tentou uma vaga de deputado em Brasília, no Distrito Federal, na verdade, pelo PTC, Partido Trabalhista Cristão, mas terminou o pleito com só 1.803 votos e o posto de suplente. Em 2022, seu nome voltou a aparecer nas urnas, já com o título de capitão, e desta vez como candidato a deputado federal pelo PL, mesmo partido de Bolsonaro. Outra vez ele saiu da disputa com a vaga de suplente depois de receber 3.826 votos. Nas 2 eleições que ele disputou, a principal bandeira foi a militarização das escolas do país. Em 2019, o surgimento do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares do Bolsonaro, ele criou a Associação Brasileira da Educação Cívico-Militar e passou a oferecer os serviços da entidade sem fins lucrativos, segundo ele mesmo, para prefeituras de várias cidades como forma de viabilizar a implantação do modelo nos colégios. No lobby para vender o formato de escolas militares, esse militar, que é o presidente da entidade, lógico, participa pessoalmente de audiências públicas e faz reuniões com vereadores e prefeitos, e o site da associação chega a mostrar o passo a passo para que ela seja contratada pelos governos municipais. Então, não tem fins lucrativos, mas é contratada. A Receita tem rendido cifras milionárias à entidade. Em 5 anos de existência, a ABMIL já soma 11 milhões de reais em contratos assinados sem licitação com pelo menos 10 prefeituras. As parcerias firmadas deixam a cargo da associação, por exemplo, a seleção dos militares que vão atuar nas escolas, o que dá a essa associação, um poder enorme de beneficiar quem quiser, e a fiscalização das regras de conduta que os estudantes devem seguir. Nas redes sociais, o tal Capitão Davi defende o modelo aplicado pela ABMIL como uma forma de combater o que ele chama de ideologia nas escolas. Na última semana, ele divulgou um vídeo em que um grupo de crianças aparece cantando uma música pró-Palestina para defender a militarização nas escolas. Eles, na verdade, só querem que seu filho seja uma peça do tabuleiro ideológico deles, diz ele, enquanto implanta ideologia pura na veia para as crianças. Por isso, temem o grande avanço das escolas cívico-militares. Vamos cuidar bem dos nossos filhos, disse o militar. Bolsonarista aguerrido, ele usa suas redes para convidar seguidores a participarem de manifestações a favor do Bolsonaro, manipular tudo, não é? A associação afirma ser independente e apartidária, mas não é o que o fato mostra. Mas não é bem só isso. O presidente da ABMIL participa de encontros com políticos e vai a audiências públicas para defender a lei que cria escolas cívico-militares. Em 5 anos de existência, a ABMIL já soma 11 milhões de contratos, como você viu. A parceria com prefeitos, no entanto, não surge de forma espontânea. A ABMIL criou um passo a passo para que a associação seja contratada. É uma página na internet que descreve que tudo começa com uma reunião com o gestor, ou seja, o próprio tal Capitão Davi. Depois da apresentação do modelo para a comunidade, a Câmara de Vereadores recebe a ata do contrato, já com as indicações de quais escolas serão selecionadas, então vota o projeto. É no 5º passo que a associação sai ganhando, como mostra o site. É celebrado o termo de convênio entre o município e a ABMIL. O que a página na internet não diz, no entanto, é que isso envolve pagamentos milionários para essa associação. Só a Prefeitura de Lins, no interior de São Paulo, já assinou convênios com a ABMIL que somam 1,9 milhão de reais. Em Minas Gerais, a entidade do Capitão Davi está presente em 9 escolas de 5 cidades e recebeu dessas prefeituras 5,2 milhões de reais. O modelo vendido pela ABMIL para as prefeituras difere, por exemplo, do formato aprovado
pela Alesp em São Paulo e que prevê que a Secretaria de Educação faça o processo seletivo. Nos processos de leis municipais criados com o lobby da ABMIL, a própria associação é autorizada a escolher quem serão os funcionários que vão trabalhar nelas. Os editais de processos seletivos disponibilizados no site da instituição mostram que não há exigência de experiência com educação. Já as vagas de monitores podem ser ocupadas, inclusive, por pessoas sem histórico militar, mas isso vai ser bem mais raro. Mas também não é só isso. Há uma ligação dessa associação, a ABMIL, com o governo do Tarcísio. Na última segunda-feira, em meio à cerimônia de sanção da lei que criou o programa de escolas cívico-militares em São Paulo, assinada pelo governador Tarcísio de Freitas, alunos de uma escola municipal de Lins, no interior de São Paulo, enfileiraram-se para cantar o hino nacional no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo. A cidade integra uma lista de prefeituras que pagam valores milionários a tal associação. E sediada em escritório da Asa Norte, em Brasília, a entidade foi fundada e é presidida por um aliado do Tarcísio e de Bolsonaro. Ou seja, está tudo em casa aí para esse esquema extrapolar para o estadual, não custa nada. O fato, minha amiga, meu amigo, é que tem que colocar a Polícia Federal para investigar esses caras. Por quê? Se você for abrir uma CPI em qualquer casa legislativa, não vai prosperar, porque a direita é maior, tem mais parlamentares em todas as casas legislativas do país. Então, o fato é que só a polícias estaduais, muito menos vão investigar qualquer coisa. Só a Polícia Federal e o Ministério Público Federal podem investigar a contento essas escolas militares, porque já tem, não é que vai ter, já tem muito esquema de corrupção nelas. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.